De tanto repetir o serviço todo dia, cada parte já não era mais só uma tarefa. Virava um ritmo na cabeça. O trabalhador não pensava em cada movimento sozinho, mas em como tudo funcionava junto. O jeito do corpo, a força nas alavancas e o tempo de resposta iam para o automático de tanto praticar. O ano era 1989. Ele nasceu ali em 1923. Joseph Schneider cresceu dentro de uma serraria movida a água, num tempo em que trabalho e casa eram a mesma coisa. O som constante da roda d'água das engrenagens de madeira e da lâmina subindo e descendo não era ruído de fundo, era rotina. Não existia botão para ligar a máquina. Tudo começava com o controle manual do fluxo do rio, desviado por um canal escavado à mão e mantido ano após ano. Se o canal fechasse, a produção parava. E quando a produção parava, não havia renda, não havia alternativa, não havia plano B. A roda d'água tinha quase 7 metros de diâmetro e pesava toneladas. Quando a comporta era aberta, não existia meio termo. A força entrava inteira no sistema. Engrenagens grandes transmitiam o movimento para rodas menores. Correias de couro giravam em alta velocidade, transferindo energia sem qualquer margem de tolerância. Um desalinhamento, um dente de madeira gasto, uma correia mal tensionada e a resposta vinha em forma de impacto mecânico, não suave, não gradual, direta. A serra não girava. Ela se movia para cima e para baixo, num ciclo constante. Cada descida retirava alguns milímetros da madeira. Não havia espaço para pressa. Forçar o avanço do tronco significava fazer a lâmina vibrar, prender ou escapar. Quando isso acontecia, não havia tempo para reflexão. O operador precisava reagir imediatamente. Os troncos eram posicionados sobre um carrinho de ferro que corria em trilhos, avançando em direção à lâmina por meio de cabos, rodas dentadas e travas mecânicas.
A espessura das tábuas não era definida por instrumentos de medição modernos, mas por pregos cravados na madeira, usados como referência visual e tátil. Cada corte dependia da memória muscular acumulada ao longo de anos. Um pequeno erro, repetido várias vezes, comprometia todo o trabalho. O som da serra mudava conforme o tipo de madeira. O operador escutava, ajustava o avanço, controlava a água, tudo ao mesmo tempo. A máquina não oferecia proteção. Não havia carenagem, sensores ou desligamento automático. Ela não existia para preservar o corpo humano. Existia para cortar madeira. O perigo de se machucar estava sempre ali, no silêncio. No inverno, a coisa piorava. O gelo que juntava na roda mudava o equilíbrio de tudo. No verão, a falta de água apertava o ritmo do trabalho. Em qualquer época, a serraria pedia atenção o tempo todo. Mas ninguém falava disso. Ninguém fazia drama. Era só o jeito que o trabalho sempre foi feito. Aquela serraria já funcionava desse jeito fazia séculos. A força vinha do rio desviado e passava por um canal cavado na mão. Batia na roda, que girava devagar, mas com força de sobra para mover tudo. Depois da engrenagem principal, a força ia pelos eixos e correias que cruzavam a serraria. Cada correia servia para uma coisa diferente. Algumas faziam a lâmina girar, outras levavam o carrinho com os troncos para frente e para trás. Era necessário compreender o caminho da energia, porque qualquer alteração em um ponto afetava o funcionamento do conjunto inteiro. Antes de cada corte, o tronco era cuidadosamente alinhado. Não havia guindastes nem empilhadeiras. O posicionamento incorreto resultava em tábuas tortas, desperdício de material e maior esforço da máquina.
O carrinho não andava direto. Ele ia em pequenos impulsos, junto com a descida da serra. Cada vez que ela baixava, o tronco andava só um pouquinho. Esse ritmo não dava para mudar de qualquer jeito. Se avançasse demais, a lâmina travava. Se fosse devagar, o trabalho não rendia. Esse equilíbrio entre pressa e controle se aprendia na prática, olhando e repetindo. Era hora de retirar as tábuas já cortadas. Como podemos observar, o trabalho foi bem sucedido. Usando um carrinho de mão a trilho feito de um jeito bem artesanal, chegou a hora de tirar as tábuas de cima da mesa da serraria. As serras eram limpas e afiadas manualmente. Cada dente era tratado individualmente, mantendo um padrão específico de inclinação e espaçamento. Uma afiação irregular fazia a lâmina puxar para um lado, comprometendo a precisão e aumentando o risco de se machucar durante a operação. Por isso, a manutenção fazia parte da rotina diária, não como exceção, mas como regra. As tábuas precisavam ser retiradas, empilhadas e separadas de acordo com o uso. Esse processo também seguia regras rígidas. Madeira recém-cortada precisava ventilar para não empenar. A disposição das pilhas influenciava diretamente a qualidade final do material. Mesmo fora da máquina, o conhecimento técnico continuava sendo aplicado. Então, o processo reiniciava.
Mesmo sendo um trabalho repetido, não era igual às fábricas de hoje. Todo dia, tinha uma pequena mudança que pedia um novo olhar. A serraria premiava quem tinha experiência, mas castigava quem trabalhava só no automático. A confiança excessiva levava a erros simples, e erros simples, nesse contexto, sempre tinham consequências físicas ou materiais. Por isso, a disciplina era mantida não por regras escritas, mas pela própria lógica do funcionamento. Ao longo das décadas, esse modelo permaneceu ativo enquanto outros desapareceram, não por ser mais rápido, mas por ser suficiente. A serraria funcionava como um organismo vivo. Se um eixo perdesse alinhamento, todo o sistema sofria. Se uma correia estivesse frouxa demais, a força se dissipava. Apertada demais, podia arrebentar. A manutenção era constante e feita no próprio chão de fábrica, muitas vezes com a máquina parcialmente em funcionamento. Não por descuido, mas porque parar tudo significava atraso, perda de material e esforço dobrado para retomar o ritmo. Ao observar esse tipo de operação, fica claro que o perigo não vinha da máquina em si, mas da quebra de atenção. Não havia espaço para distração. Cada segundo exigia leitura, cálculo e reação. A serraria sem eletricidade não dependia de algoritmos, sensores ou softwares. Dependia de gente. E enquanto essa gente mantinha o controle, a madeira continuava sendo cortada, provando que a indústria pode existir mesmo nas condições mais limitadas, desde que alguém esteja disposto a assumir o peso real do trabalho.